Fala, minha rapaziada, estamos de volta com nossos vídeos aqui no canal, com os melhores palpites e dicas de futebol. Tivemos um pequeno intervalo aí, tivemos uns probleminhas que já foram resolvidos, aí entrou carnaval também, então a gente acabou dando uma pausa, mas já resolvemos tudo e vamos voltar ainda melhor. Volta logo no sabadão, recheado de jogos importantes pelas principais ligas europeias. Temos clássicos também aqui rolando pelos campeonatos regionais aqui no Brasil. Então já tem um sabadão pegando fogo aí logo de cara para essa nossa volta. Então bora voltar aos trabalhos e buscar os nossos resultados positivos que a gente estava tendo antes da nossa pausa e voltar com tudo agora. Mas antes de começar a falar dos jogos aqui, eu lembrei de duas coisas importantes. A gente teve a pausa aqui, mas continuamos com as tips lá no Instagram. Teve o Carna Green que eu fiz lá. Então você que não me segue ainda, já me segue lá, @RamonCicarinoTips. E lá no Grupo Free também não parou. Então você que não está lá no Grupo Free, o link está na descrição aí. É só vocês clicarem e fazerem parte do Grupo Free. Outra coisa que eu sempre peço para vocês é você que chegou até esse vídeo aqui, deixa o like de vocês. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. É muito importante para ajudar o nosso trabalho. Então, para a gente começar esse sabadão aí recheado de jogos, a gente vai começar lá pela Itália, nosso salão de festa. Lembrando que vocês colocaram esse apelido aí de salão de festa de tanto green. Já estou aqui com o nosso velho parceiro de sempre. Para quem não está ligado aí, a gente faz as nossas análises aqui nesse computador e eu fico aqui olhando para ele. Então, por muitas vezes vocês vão me ver olhando aqui para ele para passar as análises aqui para vocês, valeu? Então, temos vários jogos importantes nesse sabadão lá na Itália, mas separei dois aqui. Na verdade, eu encontrei a oportunidade para já deixar uma tip pronta para vocês em dois. Começando pelo jogo entre Parma, 17º colocado, e Torino, 11º colocado, que faz uma campanha de meio de tabela ali, ok. Dessa vez o Torino não vai mais passar perrengue que tinha passado aí em algumas últimas temporadas. Então é o seguinte, achei uma boa oportunidade para esse jogo. Por quê? Porque o Parma é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. É a oportunidade do Parma de se livrar ali, se distanciar, na verdade, ali da zona de rebaixamento. Jogando em casa, o Parma vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Parma não tem muita consistência jogando dentro de casa. E a Torino, fora de casa, vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Ou seja, são dois times que não têm muita consistência, oscilam muito, então a gente não vai pegar resultado. E também não quero pegar gols, a faixa de gols que a gente está acostumado a pegar aqui, que vocês vão me ver falando muito ainda nesse vídeo. Mas nesse jogo a gente vai ficar de fora dessa faixa de gols. A gente vai trabalhar no mercado de cartões e finalizações. E eu vou falar, já falei o cenário para vocês, que a Parma precisando muito mais da vitória do que a Torino. Eu acredito que nesse jogo a Torino vai dar a bola para o Parma, que está desesperado ali para fugir. Apesar de estar fora da zona, ainda está perigando muito. Então, pelos números e pela característica do árbitro que vai apitar esse jogo, pelo critério que ele usa, a gente vai pegar menos de 7 cartões, mais de 7 finalizações da Parma e menos de 17 finalizações do Torino. Já dá uma odd de 1,61 que a gente gosta de trabalhar e já está na tela para vocês aí. Acho que tem muito valor com esse cenário que eu enxergo dessa partida, que é a Parma propondo o jogo, a Parma finalizando mais, chegando mais no ataque e a Torino dando a bola para Parma, até porque o empate não é tão ruim assim para Torino. Apesar do Torino estar ali em 11º lugar, não tem grande perspectiva aí para a sequência do campeonato buscar uma vaga aí, uma classificação para um campeonato internacional. Então, para esse jogo aqui, eu vejo essa aposta criada aí muito boa para a gente, com muita oportunidade já. Menos de 7 cartões, mais de 7 finalizações do Parma e menos de 17 finalizações do Torino, odd 1,61. Para mim, tá aquele nosso feijãozinho com arroz que a gente está acostumado para começar o nosso sabadão lá na Itália. Outro jogo que eu separei para a gente, encontrei uma boa oportunidade para a gente lá na Itália, é o jogo entre Lecce ou Lecce, como vocês preferirem, contra o Milan, o decepcionante Milan nessa temporada, que ocupa apenas a 9ª colocação. A 9ª colocação é muito pouco para o time do tamanho do Milan lá na Itália. E o Lecce faz um campeonato ali ok, para as pretensões dele, é ok ali, está na 16ª colocação. E aqui é o seguinte, resultado, eu tô fora porque o Milan, eu acredito que você que está assistindo aqui esse vídeo
que faz apostas aí lá na Itália e já tomou a head apostando em vitória ou empate do Milan, e o Milan te decepcionou. Só que a gente estava com uma sequência muito boa aqui em jogos do Milan, pegando gol no segundo tempo, e é isso que a gente vai tentar pegar de novo, porque muita gente estava tomando head com o Milan, e a gente estava nesse macete aí de gol no segundo tempo, que estava batendo direto em jogos do Milan, e continua. E é por isso que a gente vai continuar. Para vocês terem uma noção aqui, o Lecce não marca gol em 4 jogos. Nos últimos 4 jogos seguidos, o Lecce não consegue fazer gol. Um time que tem um ataque muito frágil. Mas como a gente também não confia no Milan, não vamos pegar aqui nada a favor dele. O Milan que vem de 3 derrotas seguidas. Tá de técnico novo. Andei elogiando o Milan aqui em alguns outros vídeos que eu fiz, mas voltou a decepcionar e vem de 3 derrotas seguidas. Então, o que eu espero para esse jogo aqui, que eu também analisei o desempenho e a característica do árbitro dessa partida? Nós vamos de intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo, que tem dado muito certo para a gente em jogos do Milan. Menos de 6 cartões, porque é o árbitro que dá muito poucos cartões, e o Milan também tem a média muito baixa de cartões. E mais de 9 finalizações do Milan, que precisa muito dessa vitória, é uma oportunidade boa, é o 9º colocado, precisa melhorar se quiser ainda participar de alguma competição internacional no ano que vem. Então assim vai ficar a nossa aposta que eu criei já para esse jogo. Intervalo entre 1 a 2 gols no segundo tempo, menos de 6 cartões e mais de 9 finalizações do Milan, dá uma odd de 1,66. Essa foi aí a segunda aposta que eu criei, oportunidade que a gente encontrou lá na Série A da Itália, que é o nosso salão de festa. Outro jogo que eu separei lá na Itália pra gente é o jogo dos opostos. A líder Inter de Milão, que pegou a liderança aí do Napoli na penúltima rodada e manteve, contra a praticamente já rebaixada Monza, que faz uma campanha péssima e provavelmente vai jogar a Série B do ano que vem. Aqui não tinha como as odds não estarem esmagadas para essa vitória da Inter, né? Então, não acho que vale a pena a gente pegar aí na pré-live essa vitória da Inter. Vale a pena a gente ficar de olho e tomem também muito cuidado, porque muito provavelmente a Inter pode poupar alguns jogadores, já que está envolvida aí na Champions League, está no meio de um mata-mata de Champions League, tem um jogo difícil pela frente, então pode ser que a Inter poupe alguns de seus principais jogadores. Mesmo assim, a Inter de Milão continua sendo infinitamente superior ao time do Monza, então uma vitória ao vivo aí da Inter de Milão, se chegar a 1,60, ou caso a Inter saia atrás do placar, que é muito difícil, a gente pode também estar pegando aí a dupla chance da Inter a partir de 1,60. Então, jogo para a gente ficar de olho aí, Inter e Monza, líder contra a lanterna do campeonato italiano. No momento, odd muito esmagado, a gente fica de fora, mas se a gente tiver a oportunidade de pegar uma vitória da Inter de Milão ao vivo, a gente pega, valeu? Essas aí são as análises para o campeonato italiano desse sábado. Passando lá para a Inglaterra, Premier League, que vocês tanto gostam, também temos bastante jogos nesse sábado, e eu encontrei oportunidade em 2 aqui. Tem um que se destaca aqui, que é o jogo entre Brighton, 8º colocado, contra o Fulham, 9º colocado. Jogo de confronto direto, e qualquer um desses 2 times que ganharem tem ali a possibilidade de passar o Newcastle e atingir a zona de classificação de uma competição internacional. Tanto para o Fulham quanto para o Brighton seria muito importante uma vaga na competição internacional na próxima temporada. Então é o seguinte, eu já falei para vocês aqui diversas vezes que eu gosto muito de respeitar o momento de cada equipe. E o Brighton vem de uma sequência avassaladora aqui de 5 vitórias consecutivas. E aí você fala assim, então a gente vai pegar alguma coisa a favor do Brighton. Não, justamente por isso, a gente também tem que respeitar o bom momento do Fulham, que nos últimos 5 jogos está com 4 vitórias e apenas 1 derrota. Então a gente não vai pegar nada aqui a favor do Brighton, mesmo jogando em casa, pela sequência que o Fulham vem de resultados positivos. O que a gente vai pegar aqui nesse jogo que eu separei pra gente? Menos de 6 cartões, porque o árbitro tem a média baixa de cartões, e o Brighton é um dos times que menos levam cartões na Premier League. E vamos pegar também aqui uma faixa, que agora está com essa nomenclatura aí, faixa ou intervalo, entre 1 a 4 gols no segundo tempo, porque são 2 times que gostam de jogar e buscam resultado até o final do jogo. Não tem muito essa para eles de sentar em cima da vantagem no placar. Os 2 times buscam gols a todo momento, e é justamente por isso que eles vêm tendo bons resultados aí nos últimos jogos. Então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols nesse segundo tempo. O que significa isso? Porque muita gente tem dúvida.
tem que sair 1, 2, 3 ou 4 gols no segundo tempo e menos de 6 cartões. Essa foi uma apostinha que eu criei, que está com uma odd alta, 1,71. Então, para mim, tem muito valor para esse joguinho lá na Premier League. Brighton e Fulham, valendo ali uma colocação que dá vaga para a competição internacional da próxima temporada. Às 5 horas, a gente tem outro jogo também muito interessante. Eu poderia até falar que é um confronto direto, já que a gente tem o Wolverhampton, 17º colocado, enfim, conseguiu sair da zona de rebaixamento, depois de estar lutando bastante, tem um time bom, Matheus Cunha está voando aí na Premier League, apesar de ser desfalque, vou falar sobre isso, contra o Everton, que é o 16º colocado, e apesar deles estarem ali colados na tabela, na posição, a diferença de pontos do Everton para o Wolverhampton é de 10 pontos. Dificilmente o Wolverhampton ultrapassa o Everton aqui, porque vai jogando ali seu futebolzinho fechado, também a gente vai falar sobre isso, e vai somando pontos. Então, apesar de estarem colados na tabela, tem uma diferença aí de 10 pontos que separam, mas o Wolverhampton vem jogando muito bem aí também. E o que eu achei aqui interessante pra gente, eu já tenho uma tip pronta pra gente para esse jogo, que eu achei uma boa oportunidade, um intervalo entre 1 a 4 gols. O Wolverhampton é um time que é over gols. Então, por que eu estou entrando nesse intervalo entre 1 a 4 gols aqui? Porque eu não vejo saindo muitos gols nesse jogo, principalmente pelo lado do Everton, que puxa esse jogo muito para under, e pelo desfalque do Matheus Cunha, que não vai jogar esse jogo, é um dos principais homens de ataque ali do Wolverhampton, então não vejo saindo 5 gols nesse jogo. Como o Wolverhampton sempre está marcando jogando em casa, vamos pegar sim esse intervalo aí entre 1 a 4 gols no jogo, menos de 6 cartões, porque não são times que levam muitos cartões, e o árbitro também que vai apitar esse jogo de hoje, em apenas um jogo que ele apitou, que ele ultrapassou a linha de 6 cartões, e vamos pegar também mais de um chute a gol do Wolverhampton, que tem a média alta de chutes a gol, independente se o Matheus Cunha vai jogar ou não. Isso dá uma odd de 1,66 e para mim tem muito valor para a gente fechar lá na Premier League em relação a tip. Vou analisar outros jogos aqui ainda que eu acho interessante, mas esse aí, Wolverhampton e Everton, a gente já tem essa tip pronta, odd de 1,66 está na tela para vocês aí, só copiarem e colarem, como sempre, eu deixo tudo mastigadinho aqui para vocês. Separei mais 2 jogos aqui na Premier League pra gente falar, não tem uma tip pronta, mas vou dar um palpite aí para vocês, pra gente ficar de olho ali, principalmente no ao vivo, para quem for acompanhar os jogos. O primeiro jogo que abre ali a rodada da Premier League, logo às 9h30 da manhã, pra galera que acorda cedo aí, a gente tem Nottingham Forest e Manchester City. Um surpreende, tá ali em 3º colocado, e o Manchester City, para muitos, uma decepção aí da Premier League, já tá fora da Champions League também, e fica nessa aí de perde e ganha, perde e ganha. O Nottingham Forest também começou muito bem, ainda tá ali em 3º lugar, mas vem de uma sequência também de 3 jogos já sem vencer, começou a dar uma oscilada. E por outro lado, tem o Manchester City que perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Para vocês verem, os últimos 5 jogos é vitória, derrota e outra vitória. Então não tem como a gente confiar muito nesse Manchester City aí, que perde e ganha, não tem consistência. E o Nottingham Forest também, que é forte jogando em casa, vem de uma fase ruim aí de 3 jogos já sem vitória. Então prefiro aqui apostar em gols. Eu gosto de over 1,5 ao vivo nesse jogo aqui entre Nottingham Forest e Manchester City. Se já tiver saído esses gols no segundo tempo, mas com Manchester City na frente, gosto também de um over limite. Para quem não sabe, é quando chegar no minuto 60, 70 ali e tiver pagando 1,60 mais ou menos para sair mais um gol no jogo, a gente pode estar pegando também esse over limite aí. Outro jogo também que precisa ser destacado na Premier League, assim como lá na Itália, a gente também aqui tem um duelo de opostos, que é o líder contra o lanterna. O líder e praticamente campeão, o Liverpool, já com 67 pontos. Já abriu muitos pontos aqui em relação ao segundo colocado, o Arsenal. Então, praticamente já campeão da Premier League. E pega também o já praticamente rebaixado Southampton. Odds muito esmagadas. O que eu gosto para esse jogo aqui? Dificilmente o Liverpool não vai ganhar esse jogo. Por isso que as odds estão muito esmagadas. Então, pré-live fica muito difícil a gente fazer alguma coisa. Agora, caso o Liverpool já esteja ganhando ali por 1 ou 2 gols de diferença, até o minuto 65, 70, e der a possibilidade de a gente pegar mais um gol no jogo, com uma odd de 1,60, eu acho que tem muito valor, e pode ser a favor do Liverpool também, mais um gol do Liverpool no jogo, caso o jogo esteja com o Liverpool ganhando o jogo por diferença de 1 ou 2 gols, mais um golzinho do Liverpool, após o minuto 65, 70, também acho que tem muito valor para esse jogo.
Pré-live a gente fica de fora porque as odds estão muito esmagadas e com razão também estão justas, tanto da vitória do Liverpool contra o Lanterna Southampton, quanto a vitória também da Inter de Milão lá na Itália contra o Lanterna Monza. Então, odds justas, a gente fica apenas de olho, procurando uma oportunidade aí no ao vivo. E vamos aproveitar que a gente já está lá na Inglaterra, vamos para a segunda divisão, conhecida também como Championship. Eu separei um joguinho aqui muito interessante para a gente, que é o jogo entre o terceiro colocado, Burnley, que faz uma ótima campanha e busca o acesso direto, que para quem não sabe aí também, os dois primeiros colocados da Championship já conseguem um acesso direto para a Premier League, e o Burnley está nessa luta aí para buscar esse acesso direto. Joga contra o Luton, que está em 22º lugar, muito mal. E eu só estou falando desse jogo aqui porque eu já tenho uma tip pronta pra gente aqui, que eu encontrei uma boa oportunidade. De odd 1,57, que é o intervalo entre 1 a 4 gols. Por quê? Porque eu não vejo o Burnley fazendo aqui também mais de 4 gols nesse jogo. E também não vejo gols do Luton aqui, porque o Burnley tem a melhor zaga disparada assim lá da segunda divisão da Inglaterra, na Championship. Então a gente vai pegar um intervalo aqui entre 1 a 4 gols, porque a vitória do Burnley também está esmagada. Então eu gosto desse intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 6 cartões pelo árbitro que vai apitar e pela característica dos times também, levam poucos cartões. E mais de 2 cantos do Burnley, que tem uma das médias mais altas de escanteio lá na segunda divisão da Inglaterra. Então aqui dá uma odd de 1,57, para mim tem muito valor, e é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu não vou chegar aqui para vocês e falar assim, ó, tem um jogão aqui lá na Inglaterra Championship, Burnley e Luton, para a gente acompanhar. Não, é uma oportunidade. Nem sempre eu falo aqui, nem sempre eu trago as tips aqui prontas dos melhores jogos, no caso de hoje, que é sábado. Vai ter jogos bons aí, esse jogo do Manchester City, que eu acabei de falar para vocês aí também, é um bom jogo para a gente assistir, mas eu não encontrei nenhuma oportunidade pré-live. E esse jogo do Burnley e Luton pode não ser um dos melhores jogos desse sábado, mas eu tenho essa oportunidade que está na tela para vocês. Intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 6 cartões e mais de 2 escanteios para o Burnley. Tem muito valor, odd 1,57. Então essa é a nossa tipzinha única aí da Inglaterra Championship. Pulando lá para a Alemanha, antes de falar aqui dos clássicos do Brasil, separei 2 jogos aí, a gente tem uma rodada bem cheia também lá na Bundesliga. O líder Bayern de Munique, a gente tem que falar, encaminhando aí seu título, primeiro na carreira de Harry Kane. Será, cara, que dessa vez ele sai da fila? Provavelmente, o Bayern já está disparado aí na liderança, faltam poucos jogos para acabar o campeonato alemão, a Bundesliga. E encara o Bochum, que está na zona de rebaixamento, aqui não tem jeito, né? Não fizemos nada pré-live, poupando jogador ou não para a Champions League, aqui é a vitória do Bayern. Odd bem esmagada nesse momento, mas ao vivo aí não tem para onde correr, a vitória do Bayern, caso saia atrás do placar, porque o Bayern vira e mexe e toma os seus golzinhos também, né? E a gente pode pegar também uma dupla chance. Acho difícil e que vai demorar essa vitória chegar a 1,60, mas vamos acompanhar ao vivo. Se essa odd do Bayern de Munique aí bateu 1,60, não tem como a gente ficar de fora contra o fraco Bochum jogando em casa. Outro joguinho que eu separei pra gente também é 11h30. É uma tip obrigatória que a gente sempre faz aqui na Bundesliga, que vem botando muito dinheiro no nosso bolso. A gente tem esses 2 macetes aí que só a gente fala aqui no canal, que é de gol no segundo tempo em jogos do Milan, e aqui no Wolfsburg também jogando em casa. É um macete o Wolfsburg jogando em casa, que é o 7º colocado, e enfrenta o Sampaoli, que está na 15ª colocação, uma posição só acima da zona de rebaixamento. E aqui eu vejo um cenário que a gente mais gosta de trabalhar, que é o Sampaoli dando a bola para o Wolfsburg, que é muito forte jogando em casa, está em 7º lugar. Caso vença o jogo do fraco Sampaoli, entra na zona de classificação ali para uma competição internacional. Então acredito no Wolfsburg, com o cenário que a gente gosta aqui, em cima do Sampaoli ali. Separei um intervalo entre 1 a 4 gols do Wolfsburg, que a gente tem se dado muito bem. Mais de 3 cantos também do Wolfsburg e mais de 9 finalizações do Wolfsburg. Então é essa nossa tip obrigatória que a gente sempre faz aí no Wolfsburg jogando em casa. Entre 1 a 4 gols do Wolfsburg, mais de 3 cantos e mais de 9 finalizações. Tudo do time da casa, odd 1,66. Para mim tem muito valor essa tip pronta que já está na tela para vocês aí lá na Alemanha. Então, essa é a nossa segunda dica lá da Alemanha para a gente fechar e vir para o Brasil, que está recheado de clássicos. Vamos embora. Então, vamos falar dos clássicos regionais aqui no Brasil, mas antes de começar, eu peço mais uma vez que vocês deixem aí
o like no vídeo, se inscrevam no canal. Você que está assistindo até aqui o vídeo, não esqueça de deixar o like de vocês aí também. E a gente já viu também que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não é inscrito no canal. Então se inscreva no canal aí para me dar essa moral. E vamos começar falando aqui logo do Clássico Carioca. Às 5h45 a gente tem o Fla-Vaz, o famoso Fla-Vaz. Primeiro jogo da semifinal foi 1-0 o Flamengo jogando no Newton Santos. O Vasco escolheu mandar o jogo lá no gramado sintético, que o Coutinho tanto reclamou, mas o Vasco acabou mandando o jogo para lá e perdeu por 1-0 para o Flamengo. E nesse jogo é o seguinte, esse 1-0 para o Flamengo não dá vantagem de um gol apenas para o Flamengo, já que o Flamengo joga por 2 resultados iguais. O regulamento do Campeonato Carioca é assim. Então, caso o Vasco vença por 1 gol de diferença, quem fica com a vaga é o Flamengo. Então, eu acredito num jogo muito aberto, com o Vasco indo para cima e deixando espaço para o Flamengo, que não é um time também que fica só se defendendo. Então, o que eu gosto para esse jogo aqui? Eu gosto do intervalo entre 2 a 5 gols, mais de um canto para o Vasco, que não tem outra opção a não ser atacar. E agora o Vasco voltou a jogar com 2 pontas. E mais de 5 escanteios no jogo. O Flamengo também não vai ficar só se defendendo. Então, para mim, essa odd 1,61 tem muito valor. Acho o Flamengo favorito, sim. Para se classificar, a odd está derretida. Dupla chance para o Flamengo também está muito baixa, já que é o Vasco que precisa dessa vitória. Então, a odd 1,61 que eu encontrei, para mim, tem muito valor. Esse intervalo entre 2 a 5 gols. Mais de um canto para o Vasco, mais de 5 cantos na partida inteira. Tenho a grande expectativa aqui de ver gols e bastante cantos também nesse jogo. Então, essa é a primeira tip aqui para os clássicos do Brasil, Flamengo e Vasco no Maracanã. Clássico gaúcho, Grenal, que para mim é a maior rivalidade do Brasil. Se vocês discordam, pode deixar nos comentários aí também. Jogo muito equilibrado. Eu gosto um pouco mais do Inter nesse momento, por ter já um trabalho do Roger desde o ano passado. Mas aí tem o fator casa também, o Grêmio é muito forte na arena. Esse jogo, o que eu posso indicar para vocês? Ficar de olho em alguma casa que tenha cartões, e mesmo se o juiz começar segurando os cartões e abrir uma linha aí de mais de 4, mais de 5 cartões no jogo, é bom para a gente pegar também, porque Grenal, mesmo sendo o primeiro jogo, pega fogo. Então eu aconselho a gente ficar atento aí a essa linha de cartões nesse Grenal. E para finalizar também aqui nosso vídeo, a gente tem mais um clássico em Minas. Tem muita gente que fala que clássico mineiro agora é só Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu discordo. O América Mineiro também é um grande clube de lá, tanto que a mídia sempre fala que é clássico. E o América Mineiro, inclusive, eliminou o Cruzeiro e agora pega o Atlético Mineiro. O Galo joga em casa com o apoio da torcida. Vejo um certo favoritismo do Galo, mas está pagando 1,61 na vitória seca do Galo pré-live. Eu acho muito pouco, porque acho que vai ser um jogo equilibrado. Então eu prefiro assistir esse jogo, e se o Galo estiver bem, finalizando, chegando na área, aí sim dá pra gente buscar ou uma vitória do Galo, ou gol também, se a odd subir rápido ali para 1,60, golzinho do Galo no jogo. Acho muito válido também a gente fazer esse investimento. Então essas foram nossas análises aí, nossos palpites para esse sabadão, dia 8 de março de 2025. Espero que vocês tenham gostado. Ó, papel e caneta sempre que vocês assistirem aqui os vídeos, para vocês não esquecerem de nada que eu falo para vocês assistirem, acompanharem ao vivo, como esse jogo do Galo aí, do Grêmio também. Então espero que vocês tenham gostado. Amanhã estou de volta, um domingão também recheado de jogos. Então é isso, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e até amanhã. Tamo junto.